a gente tem no final do ano, aí eu costumo pegar os livrinhos e dar uma recapitulada, ver se tem parte em branco do livro. Aí a gente faz junto, de uma forma gostosa e tal. Mas nas férias de julho eu não gosto de fazer isso, porque são umas férias muito curtinhas. E a criança, ela realmente precisa descansar. A criança ou o adolescente, tá? Exceto se ele tiver em período de vestibular aí, que daí é uma exceção, que de fato ele vai precisar manter uma certa rotina de estudo, mais amena, mas vai precisar manter. Então, exceto nessas condições pré-vestibular, a gente deixa a criança mais solta mesmo, né? Não fica exigindo muito trabalho intelectual, porque ela vai precisar de um fôlego a mais para a conseguir terminar o ano, né? E no final do ano, todo mundo sabe, é super cansativo, né? Vai chegando novembro, dezembro, a criança em aula já não aguenta mais. Então, deem esse fôlego para os seus filhos, tá? Então, férias é momento de descanso, especialmente essa de julho, como eu já disse, que são muito curtinhas. Mas não é porque é um momento de descanso que a gente não precisa de um certo planejamento. Então, as coisas não devem ficar totalmente soltas dentro de casa. Nós temos que ter um mínimo planejamento. Por quê? Senão as férias vão ser mal aproveitadas. Já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já. Porque já aconteceu comigo e deve acontecer com todo mundo. Que você tem um tempo de descanso. Aí você descansa, por exemplo, vendo TV. E daí, daqui a pouco, você tem a sensação de que você não fez nada e não descansou nada. Você continua cansado e não aproveitou aquele seu tempo de descanso. Então, se a gente não planeja as férias dos nossos filhos, o que acontece é isso. Eles vão passar o dia todo, de repente, assistindo TV. Quem mora em apartamento, porque infelizmente é a realidade de muitos de nós aqui na cidade, não tem um quintal para as crianças brincarem, elas ficam vendo TV, porque é muito mais cômodo para os pais, eles não têm trabalho algum de, sei lá, arranjar uma brincadeira, não vai ter bagunça na casa. Só que acaba essas 2 semanas, o que houve de crescimento, o que houve de descanso de fato é muito pouco, e o que houve de aprendizado e de crescimento é muito pouco. Então, como assim que você está falando, Bela, que você vai descansar, mas ao mesmo tempo vai aprender e crescer nas férias? Bom, o nosso descanso foi planejado por Deus. Deus descansou ele mesmo no 7º dia da criação do mundo. O descanso ele é planejado e querido, mas esse descanso ele não é um descanso do ócio, do fazer nada, mas sim de fazer atividades que sejam diferentes daquelas nossas atividades habituais. Então, descanso bem aproveitado, descanso bom, não é aquele que a gente não faz nada, fica dormindo o dia inteiro, porque assim passa voando e a gente não fez nada. Mas o descanso bom, bem aproveitado, é aquele que a gente consegue ler algum livro ou fazer um passeio, sair de certa forma da nossa rotina. Então, é isso que nos descansa. É sair de casa, é contemplar o belo, contemplar a natureza. É isso que nos faz descansar. Não é ficar deitada em casa o dia inteiro vendo TV. Isso não é descanso legal, gente. Vai passar o tempo voando e você vai ter aquela sensação horrível de que, nossa, eu não fiz nada. Gente, e se acabam umas férias e a gente tem essa sensação, eu não fiz nada, quer dizer, de fato, eu não descansei. Eu apenas deitei, mas não aproveitei. A nossa mente, ela precisa de outras atividades para descansar. Por exemplo, pintura, por exemplo, fazer outras atividades variadas. Uma pintura, uma contemplação das belezas, uma escuta de música. Então, a gente vai fazer coisas, sim, mas sem ficar preso àquelas atividades mesmas que a gente faz na nossa rotina. E agora, Helena, você veio ao estúdio, agora você vai sentar na cadeira aqui e eu vou falar um pouquinho com vocês. Vê se seu microfone está ligado, vamos ver. Tá. Tá. Então agora vamos falar sério. Helena, tá aproveitando as férias, Helena? Vou. Tá? Deu. Helena, me conta, o que tá gostando das férias até Mostra então? eu.
No Instagram eu vou mostrar, mas aqui, ali tá a câmera da rádio. Você tá Senão eu aparecendo. fico brava. Ah, é? Então vai. Então me conte. As séries estão sendo muito boas. É? É. Ontem o que a gente fez? A gente... Ontem a gente, então eu vou contar. Ontem a gente passou o dia juntas e foi muito legal. A gente foi ao mercado, a Helena fez todas as compras comigo, pegou as batatas, escolheu as coisas. Depois a gente foi fazer um momento beleza da mamãe, a mamãe foi fazer as sobrancelhas, a Helena foi junto. Depois a Helena comeu uns bombons e a mamãe também, né? Cacau Show. Na Cacau Show. Então, gente, a gente fez alguma coisa que é normal, porque também a rotina de mercado da casa vai estar sempre aí, vai estar funcionando, né? Então, ela passou o dia comigo, mas foi um dia diferente, porque ao invés de estar na escola, ela estava fazendo outras atividades. E a gente teve daí uma recompensa. Na Cacau Show, a gente foi, comemos bombons e nos divertimos. À tarde, a gente assistiu o quê? A gente assistiu... A gente foi assistir Rei Leão 3, que a gente viu no Disney+, porque a mamãe tá pagando Disney+. Então daí ela tava... ela tava pagando Disney+, daí a gente foi ver o Rei Leão 3, só que o Timão e o Pumba o Timão tava contando a história dele, daí depois começou o filme 1. Na realidade, então, eu fiz um planejamento com eles. Olha só, eles queriam muito assinar o Disney+, mas a gente já assina Netflix. E eu falei, não tem condições, a gente não vai ficar assinando todos esses programas que aparecem, na verdade. Tem muitas opções. É verdade. Então eu falei, nas férias eu assino o Disney+, para vocês. Até porque, no normal, eu só deixo o VTV sábado e domingo. Então, nem valeria a pena. Então, nós estamos assinando o Disney+, para eles aproveitarem. Só que fica na TV o dia inteiro, Helena? Como é que tá isso em casa? A gente faz leitura, só que a mamãe esqueceu de leitura ontem, então ela leu a Hércules pra mim. Li à noite, né? Porque... E daí, o Álvaro tá na escola, a Maria Paula tá na vovó, que hoje ela dormiu na casa da vovó, e eu fiquei sozinha em casa. Isso. Hoje ela está sozinha em casa porque o Álvaro ainda não está de férias Não. e a maior está passando 2 dias na casa da vovó. Então, ela está de filha única. Então, ontem nós fizemos a nossa programação aí de mercado e tudo mais. Por isso, a mamãe esqueceu da leitura e eu tive que repor à noite. O que é isso? Porque a gente fez uma rotina de férias. A nossa rotina de férias é o seguinte: acordar mais tarde. Acordar eu tô deixando livre, tá, gente? Eu tô dando exemplo, não porque eu seja referência, mas para vocês planejarem na família de vocês como fazer. Porque cada família é uma realidade e cada pai e mãe que conhece a sua família. Mas em casa eu deixei livre o horário de acordar, mas não passa das 9, né? Mãe, o seu microfone ele não tá fazendo nenhum barulho alto. Mas quem tá na rádio está ouvindo. Essa convidada está saindo muito impertinente, gente. Tô quase arrependida já. Mas, enfim. Então, a gente fez um horário. Então, acorda. Aí, a gente tem horário livre em casa. Porque daí eles vão brincar, vão fazer o que eles quiserem fazer. Enfim, né? Fica livre. E daí eu tenho um tempo para fazer as minhas coisas, não ficar em cima de criança. Porque também, gente, as férias não quer dizer que a gente vai ficar paparicando o filho o tempo todo. Ou grudado no filho o tempo todo. Não, a gente tem o momento e o jeito adequado de fazer. Então, a gente já se planeja. Por exemplo, eu vou fazer almoço esse horário. Então, vou ficar livre. Eles ficam livres e eu fico livre das questões deles também. E depois do almoço, aí a gente tem a leitura em família. Eu já pré-determinei livros para a gente ler. Estamos lendo, são livros que enriquecem, que trazem conteúdo bacana.
e que nos ajudam a todos. Então, a gente faz uma leitura em família. Por quê? Porque se eu deixar solto, não vão querer fazer leitura. E a leitura é uma experiência muito rica para as crianças, mesmo as crianças menores, como o Álvaro, ele aproveita a leitura. Nem todo livro, é certo, a gente tem que dar uma peneirada, ver o que é de acordo com a idade. Mas a gente faz a questão da leitura juntos e depois, aí à tarde, a gente vê o filminho. Essa é a nossa rotina de férias. Agora vamos ouvir mais uma música que eu planejei para vocês, uma música de criança, bem nesse clima de férias, tá bom? E a gente já volta. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não pecar contra a castidade. Não roubar, não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Amar a Deus sobre todas as coisas. 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 Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos, voltei. Mais uma vez estamos aqui. A minha convidada especial foi dar uma volta, porque ela é muito irrequieta aqui. Então, eu estava com medo dela estar fazendo muito barulho, atrapalhar muito por aí. Falei, Helena, agora muito obrigada, vai dar uma volta. Porque não dá, essa é muito irrequieta. Bom, enfim, vamos voltar ao tema das férias, né? Primeiro lugar, deixa eu só fazer uma observaçãozinha, gente. Essa musiquinha que tocou aqui dos Pescadores Kids é muito bacana. Os Pescadores Kids são um grupo aqui de Londrina, que é a Tatiane Jardim, que é uma musicista, ela estuda coral, é professora de coral, ela montou para evangelização de crianças. Inclusive, ela trabalhava no coral da Capela da Divina Providência, aqui perto da rádio. E a minha filha mais velha participava do coral dela, né? Com a pandemia acabou que ficou tudo parado e não teve mais ensaio. Então, são muito bonitinhas as músicas. A gente tem CD dos Pescadores Kids em casa e ajudam a gente a pensar mesmo, a ensinar. Eu que tenho filha em fase de catequese, a Helena também tem o catequizado um pouco em casa, porque sim, a catequese começa com os pais, e a mais velha também, que já está perto de fazer a primeira comunhão. Então, essas músicas ajudam eles a memorizar os dons do Espírito Santo, os mandamentos, enfim. Por isso, como a temática é férias e eu trouxe a Helena, por isso que eu escolhi algumas músicas mais infantis.
Então, vocês ficam conhecendo os Pescadores Kids, podem acompanhar o trabalho deles no YouTube. Tem os canais, vocês mostram para as crianças, tá bom? Mas vamos continuar aqui com as séries. Gente, eu gosto muito da leitura em família. Gosto mesmo. Não é fácil. Nenhuma dessas atividades a gente propõe em casa é uma coisa muito fácil de fazer. E a gente tem que tomar cuidado para não se decepcionar. Porque, olha só, quando eu comecei a fazer a leitura em família, de fato, eu esperava que as crianças ficassem mais quietinhas, ouvindo a leitura, mas não, eles começam a andar por todo lugar. Por exemplo, a minha filha Helena, vocês viram a peça aí, ela não para quieta. Então, não acontece aquilo que a gente vê em filme ou que um dia a gente imaginou, antes da gente ter filhos, que a mãe estaria lendo ali e os filhos todos quietinhos, sentados ao pé da mãe, ouvindo a leitura. Não, isso não acontece. Isso aí é cena de quadro, né? Quadro é aquela mãe com os filhos lendo. Mas em casa não é bem assim. Os filhos têm as suas distrações, têm o temperamento de cada um, alguns mais quietos, outros mais irrequietos, mas mesmo assim a gente segue lendo. A Helena, por exemplo, eu estou lendo, ela está sempre se mexendo, pulando de um sofá para o outro, mas eu sei que ela está prestando atenção, porque do nada ela faz alguma pergunta. Ah, mãe, então isso quer dizer o quê? Tal. Então quer dizer, eu vejo que ela está entendendo o que eu estou lendo. Então a gente tem que primeiro superar essa expectativa do filho paradinho ouvindo a narrativa, tá? Porque depende muito do temperamento do seu filho. É ótimo, a gente tem que ir ensinando com o tempo. Olha, filho, agora eu quero que você fique paradinho, que escute e tal. Mas a gente vai vendo, vai tendo aquele feeling, a sensibilidade de mãe mesmo. Porque se você começa a ser uma sargentona, gente, fica quieto que eu vou ler, a leitura não vai ser um momento prazeroso e você vai criar uma barreira com seus filhos. Se é um hábito que vocês não têm em casa, então você não vai começar como sargentona, você tem que começar de uma forma lúdica, agradável. Você pode colocar alguns elementos gostosinhos ali no momento de leitura, por exemplo, se der para fazer um chocolate quente, um chazinho, a gente vai agora, vocês vão tomar chá enquanto a mamãe vai ler a narrativa. Isso porque eu estou falando de livros mais densos, tá, gente? É livro assim, de 100, 200 páginas. Eu não estou falando daqueles livrinhos que a gente lê para criança pequenininha, que tem uma frase ou um parágrafo por página, com figura. Esses, é óbvio, é muito fácil. A criança presta atenção porque tem a figura ali, ela fica mais no concreto. Para crianças que estão na fase do concreto, é lógico que é esse tipo de leitura que você vai fazer. E daí paradinho, com a criança no colo e tudo mais. Mas eu já estou falando aqui de crianças maiores, das minhas que têm 7 e 9 anos, que a gente faz leituras mais densas. Então, são livros maiores, mais grossos, porque eu estou introduzindo eles no mundo abstrato. O hábito de leitura, você adquire assim, é hábito, como todo hábito, você tem que repetir várias vezes. Então, você vai ensinando para o seu filho como é que você imagina as figuras. Então, no começo, a Helena mesmo ficava perguntando, mãe, não estou conseguindo entender, como é que é isso? Não tem figura? Como que é? Aí eu explicava, não, agora você pode fechar seu olho, você vai imaginando a cena, na descrição que vai falar que a grama é verde, que o vento corre assim, assado, que o cheiro da flor é assim. Então, o autor descreve e você imagina na sua cabecinha. Então, você ajuda a criança a fazer essa transição, tá bom? E lógico que isso não vai tirar o tempo de leitura individual da criança, que você deve deixá-la livre para fazer as suas leituras depois, no tempo livre. Mas a leitura em família eu gosto porque você pode escolher livros mais densos, com significados maiores e mais profundos, que você vai explicando para a criança. E é uma forma de ensinar, de introduzir a criança numa alta cultura, numa cultura mais elevada, abstrair os pensamentos, mesmo os pensamentos mais profundos, até espirituais, de santidade, virtude, você pode colocar leituras nesse sentido, que eu já vou indicar para vocês. Então, você vai colocando isso, então é uma forma de você estar ensinando. E depois, obviamente, você deixa sempre livros bons ao acesso dos seus filhos para eles fazerem a leitura individual. Aí cada um escolhe o tema. Por exemplo,
A minha mais velha tá lendo agora Harry Potter. Tudo bem, tá lendo lá. Ela lê o livrinho no tempo dela, tal, não tem nenhuma exigência. Porque é um livro mais de passatempo. Não tem grandes significados, não tem ensinamentos e tudo. A Helena, que está numa fase de alfabetização, ela não lê super bem ainda, com muita fluidez. Ela lê bem, mas ela demora demais. Então, o que ela lê são quadrinhos, por exemplo, que tem mais figuras, que ela não precisa abstrair tanto, né? Agora, eu vou dar para vocês exemplos de leitura. Para mim, foi um marco na vida quando eu assinei o Clubinho Literário. O Clubinho Literário, para quem não conhece, olha eu fazendo propaganda, mas é uma família do Rio Grande do Sul, é uma família de homeschoolers. Eles têm vários filhos e eles fazem a educação dos seus filhos. E eles começaram a fazer curadoria de livros. Então, eles pegam livros antigos e reeditam, livros que estão fora da edição normal, e reeditam e fazem esse clube de assinatura. E eu assino e vem todo mês um volume. Todo mês a gente lê um volume? Não, nem todo mês a gente lê um volume, porque às vezes demora mais de um mês para a gente conseguir terminar algum livro. E eu vou selecionando. Falo assim, acho que esse aqui está um pouquinho pesado para eles, vou aguardar um pouco mais, enfim. Então, algumas ideias, né? Do Clubinho Literário, a gente leu um livro que é mais voltado para a menina. A Cestinha de Flores. É de um Cônego Schmidt, um sacerdote lá da Alemanha. Então, é uma história muito bonita, onde ele trabalha as virtudes, que a virtude é igual a uma flor, daí vai falando a virtude da pureza, a virtude da sinceridade, a justiça. Então, você vê que é uma obra que tem os significados que vão além. Nesse caso, era um significado mais do campo espiritual. Depois, tem obras como o do Monteiro Lobato, que, tudo bem, esses tem na nossa circulação comum, mas do Clubinho Literário também veio. Então, a questão da mitologia, que tem a mitologia grega, quando eles... a obra O Minotauro, que eles vão, a turma do sítio vai para a Grécia. Então, é muito legal, tem aquelas conversas... Mostra os ambientes gregos, como é que era. Daí você pode entrar no Google com o seu filho, dar uma pesquisada e falar, olha, vamos ver como que era o templo de Atenas, na Grécia. Então, vira um momento cultural, entendem? Então, existe um ganho. Então, você não vai ler qualquer livro, não vai ler por ler, mas você procura algumas referências, alguns livros bacanas. Outro livro fácil e acessível, O Pequeno Príncipe. Comecem com O Pequeno Príncipe. Tem algumas imagens. O Pequeno Príncipe tem imagens, então vai ajudar seu filho a sair do concreto, se ele estiver ainda muito habituado no concreto. E tem uma narrativa, não é tão longo, não é cansativo. Outro livro que a gente leu em família, As Crônicas de Nárnia. Esse ainda não terminamos. A gente leu umas 5, 6 crônicas, estamos no meio do livro, né? Aquele livro é enorme, né? Que são várias crônicas juntas. Mas você vai lendo com as crianças, você lê e você explica. As Crônicas de Nárnia têm figuras muito lindas, porque o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, ele era um autor muito cristão. Não era católico, tá? Eu não sei se ele era anglicano ou qual, acho que era anglicano. Qual denominação do protestantismo, mas ele faz umas figuras muito lindas, que, por exemplo, aquele leão de Nárnia, ele é como se fosse Deus, que é o leão de Judá. Então, é Cristo, ele se sacrifica para salvar o povo. Então, você pode ir explicando, enquanto você vai lendo, você vai explicando para os seus filhos. Olha, veja como é um paralelo, como parece com Jesus, ó. Nesse momento que Jesus se sacrifica por eles e que a feiticeira branca, que é a inimiga lá, que no caso é o demônio, você fala assim, ó, representa o demônio. Como o demônio foi bobo, achando que a cruz de Cristo ia ser uma coisa boa para ele, e na realidade Deus sempre tira coisas boas de todo ato ruim que acontece, inclusive da sua própria morte. Enfim, são livros profundos que você consegue enriquecer. Então, crianças aí de 7, 8 anos em diante, elas têm facilidade, elas conseguem sim. Só que a mãe, o pai, quem estiver fazendo a leitura tem que ter a sensibilidade de parar e explicar. Então, não é aquela leitura fluida que você vai lá e lê um capítulo de uma vez. Você vai ler uma página, outra, aí você para e explica um pouquinho. Olha, gente, vocês estão entendendo, então, o que quer dizer isso e aquilo?
Então, você vai fazendo essa transição do mundo do concreto para o mundo mais abstrato, tá? E tirando esses ensinamentos. E alguns livros legais também, que até criança pequena consegue prestar atenção, são os livros de mitologia grega. Tem alguns livros de mitologia grega adaptados para crianças. E esses você consegue trazer para crianças menores. Por exemplo, o Álvaro, que vai fazer 5 anos, então desde os 4, antes dos 4 anos mesmo, já consegui acompanhar essas histórias de mitologia grega. Porque tem a questão dos heróis, o Hércules, tem essas questões de heróis que eles enxergam mais claramente e que envolvem um pouquinho mais. São aventuras. Então, crianças menores, elas conseguem sim. Tem um livro que eu indico em concreto, que eu conheci através do Clubinho Literário também, mas vocês podem pesquisar na internet, gente. Tem um site Estante Virtual, que reúne sebos do Brasil todo, e você acha esses livros, são livros mais antigos. É o livro das Maravilhas para Meninos e Meninas. Esse livro, anotem o nome, porque vale a pena. É um livro que reúne uns 5 contos de mitos gregos adaptados para crianças. Esses o Álvaro adorou, mesmo ele tendo, na época, 3 anos. Então, esse livro foi bem legal, porque então trazia a história do rei Midas, aí você trabalha conceitos, você vai lendo, vai explicando, aí vai vendo como que é a ambição do rei Midas, o que aconteceu com ele, foi cegando ele, e traz outros contos gregos, tá? Então, muito legais. E na realidade, se a gente for ver, os contos gregos, eu gosto muito, porque eles têm um pezinho no cristianismo. Sim, eles eram muito inspirados naquela questão, até nos mitos judaicos da época, sabe? A questão muita questão bíblica que você vê, muitos pontos que a gente lê no Antigo Testamento, você vê que tem paralelos no mundo da mitologia grega, que eles se inspiraram até, né? Então, por exemplo, a questão da caixa de Pandora é uma das histórias que tem lá nesse livro das Maravilhas para Meninos e Meninas. Então, conta da caixa de Pandora, era um menino e uma menina, que eles tinham uma caixa que eles não podiam abrir de jeito nenhum. Então, você traça um paralelo com a questão da árvore, do fruto do bem e do mal. E a menina, muito curiosa, não aguentou e abriu a caixa e soltou todos os demônios do mundo, né? Todos os males que assolam as pessoas na cultura grega, né? Que são os mesmos que a gente. Então, a gente faz um paralelo, a gente explica para as crianças, a gente pode falar, olha só, aqui é igual a história de Adão e Eva, tá vendo? Então, esses mitos gregos, eles ajudam muito até a formação espiritual das crianças, e eles têm esse lado mais lúdico, mais de luta, de como tem monstros, tem a quimera, tem o Pégaso, enfim, é uma coisa que prende bastante, e você pode iniciar a leitura assim para crianças menores, tá? Um mundo da fantasia muito legal. Bom, gente, eu fiz esse super parênteses para explicar da leitura, porque eu acho que é importante que vocês saibam que não é qualquer livro que a gente faz a leitura em família. Você dá uma selecionada. Você não precisa assinar o Clubinho Literário, nem qualquer outro clubinho, mas você pode pegar, ler críticas, acompanhe famílias cristãs na internet, porque o que a gente não quer é que sejam livros que tenham valores aí avessos aos nossos. Porque as crianças, elas estão em idade de ouro, a idade que a gente forma as virtudes, que a gente ajuda. Então, a leitura ajuda a ter cultura, mas também ela vai enriquecendo o mundo interior daquela criança, ela vai formando o imaginário da criança, que é tão importante. Agora a gente vai de música e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é essa formação do imaginário que eu sempre falo, tá bom? Fiquem aí. Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiane Jardim, do grupo Pescadores Kids, e hoje vou falar um pouco sobre os 7 dons do Espírito Santo. Você sabe o que significa cada um deles? Nós temos uma música que fala isso. Vem Espírito Santo, vem nos guiar. Vem Espírito Santo, vem, me ensine a amar.
Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, piedade, fortaleza e temor de Deus. Sabedoria é o dom de perceber o que favorece e o que prejudica o projeto de Deus. Então, nós precisamos pedir para Deus sabedoria para tomar as decisões. Entendimento é o dom divino que nos ilumina para aceitar as verdades reveladas por Deus. Então, entendimento. Precisamos pedir entendimento para que a gente possa compreender as coisas de Deus. Conselho é o dom de saber discernir caminhos e opções e também saber orientar as pessoas quanto a essas opções. Conselho. Como é bom receber um bom conselho. Ciência é o dom da ciência de Deus e não da ciência do mundo. Por este dom, o Espírito Santo nos revela interiormente o pensamento de Deus para nós, sobre nós, certo? Então, a gente tem essa ideia, essa noção que vem de Deus por meio do dom de ciência. Piedade é o dom que o Espírito Santo nos dá, de estar sempre abertos à vontade de Deus, procurando sempre agir como Jesus agiria, ter piedade no coração. Fortaleza, olha, o nome já diz, esse é o dom que nos torna corajosos para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia da vida cristã. Fortaleza, dai-nos, Senhor, fortaleza. Temor de Deus, este dom nos mantém no devido respeito diante de Deus, diante da submissão à palavra de Deus, à vontade de Deus. Não é um temor de ter medo, mas de ter respeito, de saber que Ele é o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Certo? Então esses foram os 7 dons do Espírito Santo. Eu espero que você agora aprenda a cantar a canção, estude mais sobre cada um deles e peça. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos, voltando aqui, eu coloquei a música dos 7 dons, mas na realidade veio uma gravação dela mais explicando. Mas tem uma música dos Pescadores Kids que é os 7 dons do Espírito Santo, depois vocês pesquisem aí. A gente tem no CD, muito bacana. Eu estava falando sobre a educação do imaginário, só que eu queria fazer esse parênteses para explicar para vocês o que é isso. Quando a gente cresce, nós adultos, a gente tem um arcabouço de informações na nossa imaginação. Tudo que a gente já viu, já ouviu, de filmes, de cenas, de acontecimentos na nossa vida mesmo, de livros que a gente leu, vai ficando na nossa imaginação. E isso forma um arcabouço, como se fosse um baúzão, que a hora que você tem um problema na sua vida, você precisa abrir esse baú e achar soluções. Então você vai buscar as soluções dos seus problemas na questão das suas imaginações, todas as experiências que você já viveu, tudo que já aconteceu. Então você vai buscando. Então, o que é importante? A gente ter um arcabouço bom e bem informado do nosso imaginário. Quando a gente submete as nossas crianças a imagens ruins, a cenas ruins, histórias assim que não tem um ensinamento moral muito legal, o que acontece é que eles começam a ter essas cenas como parte daquele baúzão do imaginário deles. Então, quando eles tiverem um problema na vida, eles não vão buscar em coisas boas, mas em más referências. Músicas de baixa qualidade, por exemplo, músicas que refletem valores baixos, animalizam o ser humano, como por exemplo o funk, a maioria das músicas, né, não tendo preconceito contra ritmos, mas tem infelizmente muitas músicas funk aí que trazem um nível muito baixo, animalizando o ser humano, como se o ser humano fosse um bicho mesmo que faz sexo a toda hora, que só pensa em sexo. E o ser humano é muito mais rico que isso.
Então, a gente tem que formar muito bem o imaginário dos nossos filhos. E esse é o nosso papel de pai e mãe. Então, nesse assunto de férias, sim, férias é um momento para você ajudar a trazer essas bagagens culturais relevantes e interessantes. Então, a gente vai trazer as informações novas através da literatura, porque nem todas as experiências da vida a gente vai ter ou vai proporcionar para os nossos filhos, mas a gente pode fazer com que eles tenham contato com as lutas, os sofrimentos humanos através da literatura, que eles vão formando esse arcabouço. A música também, muito interessante a gente ouvir música em família. Não quer dizer que a gente vai fazer como antigamente, que a família se reunia em volta do rádio e ficava todo mundo paradinho ouvindo, né? Porque as nossas crianças hoje em dia, elas estão muito aceleradas, elas estão submetidas a uma série de estímulos. E como eu falei, não fique se prendendo ao seu ideal, ao que seria o ideal, ao que você gostaria que fosse, mas faça na medida do possível. Olha, hoje no jantar a gente vai ouvir música, ou após o jantar a gente vai ouvir música, ou no trajeto indo para a escola a gente vai ouvir as músicas determinadas e previamente estabelecidas, como, por exemplo, essa dos Pescadores Kids que eu trouxe para vocês. Então, músicas que enriquecem. O próprio estudo da música erudita, vulgarmente conhecido como música clássica, também enriquece, eleva a alma do ser humano. E a gente deve ir habituando os nossos filhos a essa audição que vai formando aquele arcabouço das crianças, tá bom? Todo esse baúzão que eles vão usar na vida adulta. Então, que mais que a gente pode fazer? Filmes bons, que é o caso que a gente tem feito aqui nas séries, como a Helena mesmo falou para vocês no primeiro bloco. Então, a gente assiste filmes legais. Os filmes da Disney geralmente são bons, não tem erro. São filmes que trazem valores. Eu não estou falando que, nossa, tudo que a Disney faz é maravilhoso. Não. Tem que tomar cuidado, porque quanto a filmes e séries voltadas para o público mais velho, não sei, não põe minha mão no fogo, porque há muitas coisas diversas aí. Mas os filmes mais antigos, ou mesmo os filmes atuais, mais voltados para crianças, são legais. Por exemplo, pega um filme como Pinóquio. Como é que ensina valores? Como mentir é errado? Como o Pinóquio ele se torna um menino de verdade depois que ele aprende a ser sincero e obediente ao seu pai. Então, veja que traz valores morais muito bacanas. Então, você assiste o filme e você dá aquela explicadinha básica de 1 minuto, de 2. Mais que isso, a criança não aguenta, né? Aí você vai ver de acordo com a faixa etária. Então, você não vai fazer um fórum, um cinefórum para discutir o cinema e a obra, não. Mas você assiste filmes que elevem, que sejam legais e que tragam virtudes, tragam esse arcabouço, porque aí você vai estar fazendo a formação do imaginário do seu filho. Um imaginário para ser virtuoso, um imaginário que tem o belo e o bem como referência. O bem e o belo andam juntos, não é verdade? Deus fez o mundo belo e o mundo é bom. Então, aquilo que é belo nos remete ao bem, ao sumo bem que é Deus. E isso a gente vai ensinando para os nossos filhos através da cultura. Agora, uma questão, né? Ai, mas meu filho, daí se eu deixar ele livre, ele vai ficar dormindo a manhã toda, ele vai ficar jogando videogame a tarde toda. Enfim, mas daí a questão é o seguinte: faça um planejamento e essa reunião de planejamento de férias, conforme as crianças vão crescendo, você vai poder fazer essa reunião com eles, porque tudo que é imposto não vai ser muito eficaz, tá? Tende a não ser eficaz. Então, se eu chegar para os meus filhos e falar, por exemplo, gente, semana que vem vocês estão de férias e vai ser assim, de manhã vocês vão acordar às 7 horas, vocês vão ter um tempo livre, depois vocês vão e começam a fazer como sargento, eles não vão gostar. Especialmente os mais velhos, né? Quanto mais velho, mais perto da adolescência ou adolescentes forem, mais eles vão se revoltar contra tudo aquilo que é imposto. Porque eles se sentem desrespeitados. Como assim? Eu estou de férias e minha mãe quer comandar até minhas férias, o que eu vejo, o que eu faço. Então, a minha sugestão é: faça uma reunião de família, assim, muito breve, durante o jantar, né? Já vai conversando. Gente, então, semana que vem é férias, eu quero organizar com vocês como é que a gente vai
fazer essas férias serem proveitosas e gostosas. Me deem ideias. Então, você peça ideias para eles. E eles mesmos vão soltar. Então, eles mesmos vão sugerir. Pergunte para eles, que filme vocês sugerem que a gente veja? Ah, eu quero ver o filme X. Aí o outro vai falar, eu quero ver o filme Y. Aí você fala assim, tá bom, vou anotando aqui e a gente vai ver aqui, vou colocar todo mundo. Então, quando todos participam, todos se sentem respeitados, a tendência é que eles ajudem. Por exemplo, aqui em casa, né? Aqui em casa não, né? Mas lá em casa, a gente fez uma reuniãozinha de férias semana passada, porque as meninas iam entrar em férias, o Álvaro ainda não está de férias, mas a gente fez uma reuniãozinha. Gente, eu quero organizar as férias, o que vocês acham de... Aí eu propus para eles, olha, e à tarde a gente vai ter filme. Aí eles ficaram super felizes, porque era aquela promessa que eu tinha feito de assinar o Disney+ nas férias. Mas o que eu não quis, e deixei bem claro para eles desde o começo, eu não quero criança vendo TV o dia inteiro, vendo desenho o dia inteiro. A gente precisa fazer outras coisas, outros passeios. Se der para levar no parque, se der para levar andar de bicicleta, ótimo, mas nem sempre dá. Ainda mais nessas férias de julho, que muitas vezes a gente não consegue ter férias, né? Então, organize de outra forma. Vai brincar na casa da avó, ou vamos brincar de jogos em família, mas planeje e coloque a pergunta para eles, nunca de cima para baixo. Apesar de você ser autoridade, eles têm que ter um nível de participação nisso. E quanto mais velhos, mais precisa participar, tá, gente? Então, assim, se você tem filhos adolescentes e o seu filho adolescente já fica jogando um videogame a madrugada toda e depois dorme até meio-dia, o erro foi lá atrás. Porque não é de uma hora para outra que seu filho ficou assim. Então, não se iluda achando que é de uma hora para outra que você vai consertar isso. Que um dia você vai chegar e falar para o seu filho, agora chega, agora você vai acordar às 7 da manhã e vai parar com esse videogame. Ele vai ficar super revoltado. Vocês têm que conversar. A minha sugestão é, saia, vá tomar um café com esse seu filho, chame ele para fazer alguma coisa entre vocês e converse. Você expõe, filho, olha só, você está grandinho, você já está sabendo que isso não é legal, assim, eu acho que perde muito tempo, depois você perde o dia, não vê as belezas do dia, a gente não pode fazer um passeio porque você fica dormindo. Enfim, converse. Seu filho adolescente é um ser pensante, dê a ele esse crédito. E devagar ele vai sendo conduzido por você, mas andando ele mesmo com as suas próprias pernas. O que não dá é quando a mãe quer empurrar e ser ditatorial. Isso só afasta. Por fim, quero falar com vocês sobre a importância de passar tempo em família. Então, eu dei alguns exemplos, né? A leitura em família, tal, isso, o filme, mas nem sempre a gente pode assistir, porque às vezes a gente está trabalhando, enfim, coloca as crianças para assistir o filme, pode ser que nem pai nem mãe possam acompanhar esse momento. Ou aquele momento de leitura em família, que também seja 10, 15 minutos, é um momento que você está lendo, mas não está conversando, certo? Você está lendo e dando uma explanação ali, mas não é aquele momento de conversa tão pessoal. Então, eu quero lembrá-los de que é muito importante que a gente tenha um momento de tete a tete, de trato pessoal com cada filho nosso. Gente, os problemas que um filho adolescente traz são muitas vezes decorrentes da falta de vínculo durante a infância. Porque, naturalmente, o adolescente se afasta dos pais. Agora, se foi uma criança muito bem vinculada, com boas referências, com proximidade aos seus pais, mesmo que ela tenha esse afastamento no período da adolescência, não vai ser aquele afastamento extremo, sabe? Ela vai sempre ter a referência do pai e da mãe, ainda que ela não assuma isso. Ela vai ter o pai e a mãe como referência, todos aqueles valores, tudo que ela aprendeu na sua infância, ela vai ficar ali no fundinho. Então, vai ajudá-la a não cair em drogas, não cair em más companhias. Ela vai ter juízo bem formado sobre as coisas. E não precisa tanto pai e mãe ficar falando na cabeça do filho, não use drogas, ou não seja amigo de pessoas assim, ou assado, cuidado com as más influências.
Então, fique tranquilo quanto a isso. Se você formou muito bem e tem muitos vínculos na infância do seu filho, a adolescência, por mais difícil que seja, e não estou falando que será fácil, mas é um período assim de afastamento, mas ele volta, ele retorna. A chance dele cair em um abismo, em uma droga ou se afastar demais é muito baixa, tá bom? Então, você sempre deve ter esse vínculo com o trato pessoal. O que é o trato pessoal? É sair do varejão. O que é o nosso varejão do dia a dia? Menino, vai escovar os dentes, já comeu, come salada, come não sei o quê, vai dormir tal hora. É aquele nosso varejão do dia a dia. Isso aí, gente, não é trato pessoal com o filho. Isso aí é o trato normal de pai e mãe, que todo pai e mãe deve ter, né? No mínimo, né? Senão seríamos pais negligentes. Mas, então, isso não significa que você tem um vínculo profundo com o seu filho, tá? Que você o forme em valores e em virtudes. Então, isso é o varejão. Para você ter um vínculo pessoal com o seu filho, é muito interessante você fazer programas a sós com ele, com cada filho. Se você tem mais de um, e ainda que você só tenha um filho, o filho único, mesmo o filho único, precisa ter aquele programa só com o pai ou só com a mãe. É aquele dia que você leva o seu filho na padaria tomar um café. Fala, filho, vou levar você comer um pastel com o papai. Mas por quê? Porque eu quero ficar perto de você. Quando os filhos são pequenos, não rolam conversas profundas, né? A gente faz saidinha com os nossos filhos desde pequenos, eu e meu marido, a gente vai se revezando. Então, um filho de 2 anos, não é que você vai conversar, ele chega lá, ele dá uma comidinha, mas ele tá lá, fica 5 minutinhos no lugar, mas ele sabe que o papai ou a mamãe teve aquela atenção especial para com ele. E conforme o tempo passa, eles vão crescendo, aí vão surgindo as conversas. É naquele momento que você vai comer o pastel com seu filho, na feira ou onde quer que seja, que daí ele vai falar, mãe, sabe de uma coisa que eu tô pensando? E vai lá e começa a contar alguma coisa que aconteceu na escola, coisas que eles normalmente não falariam no nosso dia a dia, no varejão ali. Talvez não falariam numa mesa de jantar. Então, quer dizer, são coisas que daí são oportunidades-chave para você instruir o seu filho. Você não pode perder esse tipo de oportunidade. É ali que você vai falar, filho, mas reflita, veja bem, será que não aconteceu? Sei lá, sua amiga não estava irritada para ela ter sido tão grossa com você? Enfim, são oportunidades para você criar vínculo de amizade com os filhos. Lembrando, obviamente, gente, que a gente sempre vai ser uma autoridade perante os nossos filhos, mas a gente tem que ser uma autoridade amiga, a gente não pode ser aquela autoridade que afasta. Então, é aquela autoridade para a qual o nosso filho vai olhar quando ele tiver um problema. A gente tem que ser referência dos nossos filhos. E para ser referência, a gente tem que dar a abertura. E é nesses momentos que você dá a abertura. E é por isso, então, que eu indico que os pais sempre saiam com os filhos. Uma vez por semana seria o ideal. Nem sempre a gente consegue. Eu que tenho 3 não consigo. Uma vez por semana com 3, com cada um. Mas a gente vai se virando como pode. Tem semana que eu consigo, tem semana que eu não consigo. A gente coloca eles na rotina. Pode ser até o dia que eles vão ao médico. Eu tenho que levar você na consulta médica. Já vai no pediatra, por exemplo. Fala, agora depois do pediatra eu quero aproveitar e fazer uma coisa só com você. E daí vocês vão tomar uma água de coco. Ou não precisa fazer nada absurdo. Passa no mercado, compra um negocinho, senta no meio-fio e conversa, entendeu? É aquele tempo de você parar e olhar no olho do seu filho. Eu sempre envolve comida porque é meio cultural, né? Mas não é que precisa envolver. Se você tem um filho adolescente, você pode chamar seu filho adolescente para dar uma caminhada, para andar de bicicleta, mas tem que ter um momento de parar. E você vai tomar aquela aguinha e vai conversar. É isso que você quer, aproveitar essas brechas, entendem? Para criar vínculo. E nas férias, o assunto aqui é férias, eu quero chamar a atenção disso porque se você, até agora, você olha metade do ano que foi e vê que você quase não teve tempo com seus filhos, não fez isso, aproveite as férias. As férias são momentos também, além de tudo, momentos de formar a imaginação e também formar novas referências e lembranças
Fazer memória, deixar memória. Mesmo que vocês não vão viajar, não tem dinheiro para viajar, não tem nem tempo para viajar, tudo bem, mas faça memórias bacanas com seus filhos. Então, assim, nas férias você se organize. O filminho, de repente, se você trabalha o dia inteiro, deixa para assistir o filminho à noite. Fala assim, então à noite vai ser cineminha em casa. E você esteja lá junto. O seu marido, os dois, na medida do possível, os dois seria o ideal. Por quê? Vai ter aquela lembrança, a criança vai sendo formada assim. Quando ficar adulto, vai lembrar, nossa, eu lembro que nas férias a gente assistia filmes juntos em família. Gente, o pai e a mãe são um marco imprescindível. Nada de enfiar filho na casa da avó e largar as férias inteiras. Um pouquinho pode ficar. Como eu dei até o exemplo, que a minha mais velha está na casa da minha mãe desde ontem e hoje vai para casa. Então, ela dormiu lá um dia. Mas pai e mãe têm que estar presentes. E forme memórias. Se você não pode formar memórias indo para o parque, saindo, indo viajar por conta do seu trabalho, você pode muito bem formar memórias bacanas fazendo um cineminha em casa com os seus filhos. Priorizando isso. Não seja aquele pai que fica no computador o tempo todo, que nunca está presente. Mostre para os seus filhos que eles importam, que eles são a sua base. Os filhos têm que se sentir importantes, gente. Você tem que saber que o pai abre mão de trabalhar para ficar com os filhos, que o pai organiza o seu trabalho. E agora, então, como é importante a gente pensar na virtude da ordem, né? É uma virtude ter ordem, ter planejamento. Então, férias bem aproveitadas têm planejamento. Planeje isso e planeje a sua vida para encaixar os seus filhos nela. Quando eu dei um exemplo contando ali que ontem eu passei o dia com a Helena está de filha única, então eu já fiz tudo aquilo que eu falo para vocês do vínculo, do trato pessoal. Foi ontem. Foi uma ida no mercado que a gente vai conversando, vai no tempo da criança. Já fizemos um trato, daí eu deixei ela escolher alguma coisa que ela queria levar. Ela ficou feliz. Então, assim, vocês vejam que a gente não precisa fazer nada mirabolante. A gente pode inserir esse trato pessoal no dia a dia. Se você está sem tempo, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou levar meu filho no mercado comigo. E depois do mercado, a gente vai ali tomar um chá. Enfim, faça essas oportunidades, crie vínculos e deixe memória nas férias. E aí, essas férias vão ser muito bem aproveitadas, tá bom? Queridos, foi muito bom estar com vocês, mas antes de encerrar o programa, eu quero lembrá-los o seguinte: a nossa rádio precisa da ajuda de vocês para crescer e atender mais famílias e trazer novas informações e muitas luzes para essas famílias. Nós somos o veículo informador. A Helena já está falando tchau, mas o seu microfone está desligado, Helena, agora fala. Tchau. Então, mas eu quero lembrar vocês que seja benfeitor da nossa rádio, com R$20 por mês de contribuição, você consegue ajudar a nossa rádio a chegar a mais pessoas, a mais famílias. Esteja perto de nós, faça parte desse apostolado, tá bom? Divulgue nas redes sociais, por favor, entre em contato conosco, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pauta para o programa e tragam para mim, tá bom? Um grande beijo para vocês, muito obrigada. Vamos ouvir mais uma musiquinha aí antes de encerrar o programa. Mais uma musiquinha. Pro pecado eu digo não, pra mentira eu digo não, pra maldade eu digo não, pro egoísmo eu digo não, eu digo não, eu digo não, eu digo não, pro pecado
Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Você ouviu Isabela Bacarim com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.